Na tela da TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV. Com a produção da Simona Araújo, a direção do Adalberto Greg, equipe técnica mais bem capacitada da TV Guarulhense. Nós temos o Lucas Braga e o Felipe Poi e a assistente a Sofia Fevereiro. Esse é o timaço da TV Guarulhos. Gente, vamos ao portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, trazendo hoje muitas informações para você. A Prefeitura, por meio do programa Ilumina Guarulhos, do Departamento de Iluminação Pública, iniciou nesta segunda-feira o maior projeto de implantação de novos pontos da cidade. E tem mais. A Prefeitura concluiu a minuta de um projeto de lei que estabelece posturas visando regulamentar o uso de drones no município e de outros objetos alçados sobre a cidade. Essas informações no site guarulhosendestaque.com.br. Hoje, o nosso convidado, advogado e professor de processo penal da Unifesp, Dr. Alexandre Sá, e ex-presidente da subseção da OAB. Muito obrigado, doutor Alexandre, estar aqui com a gente. Geraldo, é um prazer estar aqui debatendo Guarulhos. Guarulhos é uma cidade tão pujante, cheia de novidades e problemas, e acho muito importante o papel que o seu programa desempenha para a conscientização, para levar informação para todo cidadão guarulhense. Tá certo. Quero mandar um abraço a você das redes sociais, nas plataformas digitais Facebook da TV Guarulhos. Você pode compartilhar e falar com a gente. Deixa eu falar com o Bruno Mendonça nos Estados Unidos, acompanhando pelo Facebook da TV Guarulhos. Há 2 semanas que a mídia fala do pancadão que aconteceu lá em Paraisópolis. Paraisópolis, desculpa, Paraisópolis. Obrigado, doutor. É tanto pá, viu, Greg? Acho que... E aí, algumas pessoas falam do exagero da Polícia Militar. Por outro lado, alguns especialistas entendem que quando você vai ter um evento, você vai na prefeitura pegar uma relação de exigências. Como, por exemplo, corpo de bombeiro, ambulância e etc, etc. Doutor Alexandre, por que as pessoas da comunidade estão criticando a Polícia Militar? Olha, Geraldo, eu acho que no Brasil a gente adotou uma linha de simplificar o que é complexo. Querer simplificar o que é complexo. Ali não é um único fator que gerou aquela tragédia. É óbvio que, no final das contas, né, o trabalho da polícia, realmente ele foi passível de crítica, porque ao mexer com uma multidão tão grande, né, deveria-se ter a cautela para evitar o que aconteceu. 9 vítimas pisoteadas, numa atitude de desespero. A gente sabe que mexer com multidão é sempre difícil. Sim. Mas você toca num ponto importante. Para você organizar qualquer evento hoje, há uma série de regras, não é? Você tem que ter licença do Corpo de Bombeiros, tem que ter alvará da Prefeitura, você tem que ter rotas de fuga. Sim. Tudo isso para evitar tragédias como se verificou em Paraisópolis. E a gente, às vezes, verifica que as pessoas realizam de forma irresponsável eventos dessa magnitude. Por outro lado, é inegável que a nossa juventude carente está sem opções de lazer. E a gente tende a condenar esse tipo de evento. O funk hoje tem sido demonizado, porque em eventos dessa grandeza realmente tem tráfico de drogas, consumo de drogas e outras coisas não edificantes. Mas é importante que a gente saiba que esse tipo de situação também ocorre nos grandes eventos, nos eventos como Lollapalooza, como eventos do Carnaval, micareta, marchas. A diferença está na regulamentação, no cuidado que se tem, na precaução. Eu acho que nós temos que analisar essa questão livre de qualquer preconceito. Foram 9 jovens, eu tenho filhos nessa idade, né, que foram ali pisoteados e morreram de uma forma bárbara, e o Estado não pode estar ausente dessas questões. E, em cima disso, o governo do Estado, aconteceu uma reunião na segunda-feira, com algumas lideranças da região, com 12 secretários de Estado.
para encontrar uma solução. Eu entendo que a falta de lazer talvez tenha sido o ápice, né, de toda essa discussão. Foi o estopim, sem dúvida, foi um dos fatores. Hoje, o Estado, ele tem responsabilidade, doutor, professor, quando não cumpre o seu dever? Sem dúvida. O Estado é esse agente fictício, não é? Porque, na realidade, o Estado representa todos nós. Então, quando nós elegemos um governante, seja ele um prefeito, um governador, um presidente da República, na realidade estamos elegendo alguém para nos representar, que tem que, obviamente, a partir daqueles recursos que são arrecadados com a tributação de toda a comunidade, fazer a melhor aplicação possível desses recursos. Então isso vai desde a saúde, passando pela educação e chegando, obviamente, nas opções de lazer. Quem aqui já não foi jovem e sabe da angústia que é você não ter um lugar para você ir, para você encontrar seus amigos, e fora que no período da adolescência tem todo aquele desafio, o adolescente quer desbravar, quer descobrir, isso é natural. Agora, o Estado, ele não poderia, obviamente, ali se dizer surpreso com aquele evento que já existe há alguns anos, não é? E ele vai tomando cada vez mais proporções e o Estado cada vez mais ausente a ponto de chegar numa intervenção desastrosa. Quando a gente fala em intervenção desastrosa, a gente não está condenando a polícia militar. Porque, mais uma vez eu falo para você, hoje ou é 880, ou a gente é a favor ou é contra. Não é assim. A Polícia Militar é uma instituição fantástica. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a melhor do Brasil. Agora, ela ainda comete muitos equívocos. Muitos equívocos. E ela é jogada muitas vezes na fogueira. Então, a gente criticar a Polícia Militar é fácil, mas quem está por trás? Quem está investindo nisso? Quem está destinando verbas para que a polícia utilize de métodos de inteligência, tenha melhores preparos, melhores equipamentos para dar segurança para as pessoas que frequentam até mesmo um evento clandestino como é esse baile aí de funk lá do 17. Né? Estou conversando com o doutor Alexandre Sá, ele que é advogado e professor de processo penal da Unifesp em Guarulhos. Aliás, Unimesp. Unimesp. Que é muito único, né, doutor? É verdade. Pelo amor de Mas Deus. é a nossa querida FIG, né? Não, a FIG. Mais de 50 mais anos de 50 aqui em Guarulhos. Estudei na FIG, aliás, muitos advogados, magistrados estudaram na FIG. Sim, é uma referência. referência. Delegados. Realmente a gente, a cada Se dia, orgulha se surpreende. Não, é um orgulho. Eu estou lá há 20 anos, me formei lá também, e eu toda semana eu encontro alguém que se formou na FIG, que está nos tribunais, que está atuando fora todos aqueles que estão aí inseridos no mercado de trabalho em outras profissões. A nossa produtora Simone Araújo está pleiteando o convite com o doutor Daci Panóquia, que é o reitor responsável, né, pela esta linda faculdade. Agora, doutor Alexandre, uma outra questão, que essa para muita gente, pode ser desagradável ou pode não ser. A quantidade de jovens grávidas vem crescendo a cada ano. E nesses encontros, eu quero que vocês entendam bem, não estou aqui acusando ninguém e não estou dizendo que esse tipo de evento é responsável pelo crescimento das jovens grávidas desse país. Não é nada disso. É uma pesquisa real, feita pelo Datafolha, que saiu recentemente. O número de jovens com 12 anos de idade grávidas hoje é muito grande. E aí o perfil desta jovem, né, que é uma adolescente, Sim. é da classe da periferia. Né? Isso é um dado preocupante, porque aí vem a questão, por que que isso aconteceu? Há uma falta de relacionamento dos pais com esta jovem, que aproveitou o afastamento da família para ter um argumento, olha, eu estou grávida, a culpa é da minha família, porque não me deu atenção. Como é que o senhor avalia isso, doutor Alexandre? É uma pergunta bastante complexa que você me faz, porque realmente mostra como as questões relacionadas a direitos humanos são maltratadas no nosso país. Não é? Essa questão da gravidez precoce das nossas adolescentes
é um problema que toca a todos nós. Sim. E nós temos uma tendência a considerar que esse é um problema dos outros e não um problema nosso. É verdade. Eu acho que, enquanto sociedade civilizada, uma sociedade que se quer ver mais avançada, a gente quer progredir enquanto nação, todos nós deveríamos nos empenhar. Eu conheço vários movimentos, inclusive na nossa cidade, que através do trabalho voluntário, aliado ao trabalho do Estado, trabalho seja da prefeitura, seja do governo estadual, busca a trazer alternativas, e especialmente relacionadas à educação. A própria OAB, da qual eu fui presidente durante 3 anos, nós temos um projeto chamado OAB Vai à Escola. O projeto OAB Vai à Escola, que é um trabalho totalmente voluntário, ele realiza, através dos advogados que se voluntariam para isso, palestras nas escolas públicas do nosso município. Eu não sei se você, telespectador aí, ou internauta que nos acompanha, já soube de algum filho seu, algum familiar que compareceu a uma palestra dessa. A palestra é feita na escola, com o apoio das delegacias de ensino. Esse ano de 2019, que está sob a presidência do presidente Eduardo Ferrari, a quem eu mando um abraço, o projeto OAB Escola realizou mais de 100 palestras gratuitas, voluntárias, no nosso município. Então, só dando um exemplo do trabalho voluntário realizado na OAB de conscientização. E esse assunto de gravidez é um assunto muito recorrente. A gravidez, o aborto, o uso de drogas, o bullying, a violência como um todo, são assuntos recorrentes nestas palestras. Só com informação, só com educação, a gente vai conseguir mudar essa triste realidade. Infelizmente, as nossas famílias, elas foram se tornando mais líquidas, vamos chamar assim, né? Às vezes até na busca do sustento, o pai e a mãe, às vezes, ficam ausentes de casa, sem uma escola em período integral, sem um acompanhamento ou opções de lazer. Essas jovens, esses adolescentes acabam adotando aí atividades não tão saudáveis. Então nós temos que cobrar sim das nossas autoridades, não é querer culpar o governador ou o prefeito, mas cobrar iniciativas, não é? Que pensem soluções para a nossa juventude. Olha só, você em casa, qual é a sua opinião? Como é o relacionamento seu com os seus filhos? Porque hoje, doutor Alexandre, eu tenho debatido aqui, até porque o programa é um debate Guarulhos, Sim. com os nossos convidados, com criminalistas. É muito fácil você transferir, muitas vezes, a responsabilidade para o Estado, no quesito educação. Sim. Em cima dessa notícia desagradável, que foi há 2 semanas atrás, já aconteceu também há meses, em Mogi, de um jovem entrar numa escola atirando, Sim. né? Aí, quem é o culpado? É uma pergunta que muita gente não soube responder até hoje. Sim. O que acontece na família desse jovem para chegar a esse ponto de agressão, doutor Alexandre? O que passa na cabeça de um jovem, né? Porque muitas vezes nós criticamos, mas não é justificado. Como é o relacionamento deste jovem na família? Não é um quesito para ser abordado e ser discutido com a sociedade? Geraldo, eu já passei de 50 anos, acho que você também está próximo disso. E na nossa juventude, na nossa adolescência, além, obviamente, da educação que a gente tinha dentro de casa, havia, sem dúvida, um controle social, vamos chamar assim. Sim. Não foi nenhuma nem 2 vezes que os vizinhos do meu pai, da minha mãe, quando eu estava ali brincando na rua, estava olhando as crianças brincando, fazia algum reparo, dava algum exemplo, até mesmo puxava a orelha. Por quê? Porque a gente precisa se ajudar enquanto comunidade. Sim. Não é? Eu acho que um problema que nós temos nas grandes cidades, especialmente nas grandes cidades, eu estava, inclusive esse final de semana fui para Cotia acompanhar lá a final de um campeonato de futebol lá no CT de São Paulo. Uhum. E no caminho, eu e minha esposa ficamos impressionados com o número de comunidades assim
carentes, assim. Tem. Pode chamar realmente de favelas mesmo. Ao redor da Marginal. Aquele do Rodoanel, da Marginal, pega aquele pessoal, aquele Carapicuíba, né, etc. E você vê que há um amontoado de pessoas, não é como é na nossa cidade. Se você vier aí pela Trabalhadores, pela Ayrton Senna, né, você vai ver como que as pessoas vão se instalando em condições cada vez mais precárias. Sim. Tanto que nosso município, né, ele teve um boom demográfico aí, e hoje quase 1,5 milhão de habitantes. É impossível você ter uma infraestrutura que atenda a todos da forma que todos merecem ser tratados. Mas eu acho que essa falta de pertencimento, falta de comunidade, né, aliado, obviamente, aos desafios do cotidiano. Do cotidiano, né? Porque tá difícil, né? Difícil, eu saí cedo hoje de casa, e graças a Deus eu tenho uma profissão e trabalho perto da minha casa, mas eu não vi meu filho ainda hoje, né? Então, onde meu filho esteve o dia inteiro? Minha esposa mandou uma mensagem aqui no WhatsApp e falou, olha, o seu filho pediu para você passar para pegar ele lá no outro prédio. Ele está em período de férias, foi lá. Ou seja, eu sempre quando falam do filho dos outros, eu penso nos meus, né? Onde que o meu filho está? E eu percebo que não crio o filho sozinho, né? Sim. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o familiar, é o vizinho, são os amigos. Então é muito mais complexo. Eu volto no começo da minha fala. A gente às vezes busca soluções simples para questões complexas. Olha, deixa eu falar com o Cid Novaes, a Milena Felizardo, também acompanhando o programa. Obrigado. Doutor Alexandre, o que me chama a atenção, e eu gostaria que você participasse desse debate, avaliando com muito cuidado. Hoje, quando o senhor falou que você sabe onde está seu filho, e a minha preocupação, a minha pergunta, até para ajudar você em casa, você sabe onde está o seu filho? Você sabe com quem anda o seu filho? Você conhece os amigos do seu filho ou da sua filha? Porque se você não faz nada disso, você não conhece, você pode estar em perigo. Exatamente. Porque na nossa época, Geraldo, vocês são um dinossauro. Não, não é? Eu escuto muito dos meus dinossauros. Eu digo, gente, educação é educação em qualquer época. Verdade. Doutor, professor, na minha época de estudante, eu acho que a sua também, havia um respeito com o professor. Eu tenho discutido isso aqui quase que todos os programas, de forma repetida. Quando você entrava na sala de aula, né, a professora entrava, a gente ficava em pé. Verdade. Né? Você pergunta para um jovem hoje se ele sabe cantar o hino nacional ou o hino na bandeira. Então, esses hábitos já não fazem mais parte do nosso cotidiano. Ou eu estou equivocado? Não, você tem razão. Nós perdemos muito na educação do nosso país. Eu acho que a gente tem que fazer um resgate. Nós tivemos conquistas importantes quanto à universalização do ensino básico, ensino fundamental. Os índices mostram que nos últimos 20 anos tiramos a maioria das crianças da rua. Sim. Né? Mas, de outro lado, a qualidade do ensino não tem correspondido, porque se universalizou e baixou o nível, Sim, de um modo geral. Mas nós temos mecanismos de fiscalização. Eu fico chateado quando eu vejo autoridades públicas, né, que assumem certos postos, né, desconsiderarem todo o trabalho que foi feito anteriormente. Porque o trabalho não se faz da noite para o dia. Você não muda um índice de educação em meses. São anos, são décadas de trabalho coordenado para que você possa atingir índices de primeiro mundo. O que falta no nosso país, na minha ótica, é uma visão de futuro, uma visão mais de médio e longo prazo. Essa briga que a gente é treinado a entrar toda a eleição, né? E não bastasse o mandato ser 4 anos, né? Mas assim, a cada 2 anos, ano que vem, a gente tem eleições municipais. Vereador, prefeito, aquela coisa, como se fosse resolver todos os problemas, não é? Ou como se todos os problemas que nós temos hoje tivessem ocorrido no último mandato. Deu mais 2 anos, disputa novamente eleições presidenciais, deputados. O que eu acho que falta no nosso país é
é um sentimento de continuidade. Os programas estatais, sociais, têm de ser preservados e aperfeiçoados, não eliminados, trocando nomes, para que o governante bote a sua marca. Nós, eleitores, nós, cidadãos, temos que cobrar o bom uso do nosso dinheiro. Você, por exemplo, a cada 2 anos você troca toda a mobília da sua casa? Você tem condição de fazer isso? Não, demora uns 10 anos, não mais é? ou menos. Você compra um sofá, o sofá você quer que ele dure uns 10 anos, você compra uma televisão, ou seja, e a gente vai gradualmente melhorando as condições. Então, sem querer simplificar demais, mas o que eu quero dizer, falta continuidade nos projetos sociais. Nós temos que cobrar isso, não é? Tá certo. Deixa eu falar com o Marcos Parrula e também a Andréa Adriane. Vamos fazer o intervalo comercial para a gente tomar um pouquinho de água. Daqui a pouco a gente volta conversando com o doutor professor Alexandre Sá. Daqui a pouco a gente volta. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. O diretor de comunicação da Prefeitura de Guarulhos pede desculpas por não comparecimento do secretário Paulo César, estava agendado para hoje, e do subsecretário Toninho Messias, da Acessibilidade e Inclusão, devido às fortes chuvas hoje em Guarulhos. Obrigado, Zanon, pela justificativa, a gente entende. Estava aqui o convite, e a nossa produtora, a Simone Araújo, juntamente com o Adalberto Greg, fez esse contato, a gente entende e aguardamos aqui uma nova oportunidade. Deixa eu falar também com o Wagner Silveira e o Sidney, já falei do Sidney, a Milena. Obrigado, Milena. Doutor Alexandre, estou de volta ao vivo com o doutor Alexandre, professor do processo penal da Unimersp Guarulhos, a nossa querida FIG. Discutimos, você que ligou a TV agora, falamos no primeiro bloco do que aconteceu com o Pancadão, e aí em vários ângulos, da questão da segurança, da questão da responsabilidade, inclusive o governador João Dória afastou das atividades os policiais envolvidos, né, até a conclusão das investigações. Achei uma atitude inteligente por parte do governador, porque a imprensa todo dia vem comentando por que eles estão na rua. Eles agora estão trabalhando internamente. Acho que tem que ser feito um trabalho de transparência, porque a sociedade toda está cobrando isso, né, doutor Alexandre? Sim. A sociedade é levada a cobrar, incomodada com os índices de violência, é levada a cobrar maior rigor das polícias. Sim. As polícias, por sua vez, para corresponder ao anseio da sociedade, acaba, às vezes, botando o pé pelas mãos, na minha ótica. Nós temos que voltar um passo atrás. Direitos humanos não é uma questão só atinente a bandidos. Hoje a gente vê algumas violações na justificativa de que os índices de violência são muito grandes. Hoje o nosso próprio governo federal defende o uso de armas, né? Como se isso fosse reduzir os índices de violência. Não sei se o seu telespectador sabe, eu atuo na área criminal há 20 anos. Eu vou para 21 anos de atuação na área criminal. Já realizei cerca de 350 júris populares, que são basicamente relacionados a crimes de homicídio. E a gente vê que os índices de homicídio no nosso país têm caído gradualmente, não é? Guarulhos mesmo, na década de 90, tinha índices assim assustadores. Hoje o Brasil ele tem
um índice de homicídio muito grande, mas estados como São Paulo têm um índice inferior ao aconselhado, vamos dizer assim, o considerado, não é adequado, mas dentro de uma normalidade pela ONU. Agora, os mecanismos de combate à violência não podem ser violentos. Não quer dizer que a gente vai dar uma flor pro assaltante, como algumas pessoas tentam ironizar. Mas se alguém precisa cumprir as leis, tem de começar pelo Estado. Se a gente entende que é o descumprimento das leis que gera toda a insatisfação, por exemplo, a gente está hoje na moda a questão da corrupção, né? A corrupção é uma violação grave das leis, porque você tira o dinheiro que era destinado a programas sociais, que poderia ser investido na saúde e na educação, e é gravíssimo e deve ser combatido. O combate à corrupção deve ser um anseio de todos nós. Agora, a pretexto de combater um crime de corrupção, eu não posso violar as normas legais postas na Constituição, nas leis processuais penais e direito penal. E hoje em dia as pessoas estão entendendo que os fins justificam os meios. E a gente tem que entender que o que garante o cidadão, o que garante a liberdade do cidadão é a Constituição, é a lei. Por mais que a gente seja levado a criticar as leis, e realmente existem leis que são de pouca valia, ultrapassadas, de um modo geral o Brasil tem ótimas leis, né? Nós temos leis que são referências, inclusive, no âmbito internacional, como a lei que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e pasmem, é elogiado por muitos países a nossa lei de execução penal. Só que o grande problema é a aplicabilidade dessas leis, porque o Estado é o primeiro a descumprir estas leis. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma série de medidas de prevenção e praticamente a única parte que se procura cumprir do Estatuto é a internação de adolescentes. E não se cumpre nos termos da lei. Se cumpre com muito excesso. A questão da execução penal, que hoje a gente vê com maus olhos, os benefícios, né? Realmente os benefícios, eu também os vejo com maus olhos, porque eles são aplicados de forma distorcida. Para que alguém pudesse galgar um benefício segundo a lei de execução penal, tinha que passar por um exame criminológico, tinha que ter acompanhamento de assistente social, de psicólogo, para que essa pessoa possa ser reinserida na sociedade e no mercado de trabalho. Agora, do jeito que é hoje, a gente devolve a pessoa, o preso, para a sociedade pior do que ele estava quando entrou no sistema prisional. O Brasil hoje é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E você fala, essas pessoas estão presas e elas nunca mais vão sair de lá. Não, elas vão sair de lá e vão sair piores do que entrou. Então, qual é a lógica? A quem beneficia um sistema prisional desse? Né? Quem tira vantagem disso? Olha, e isso é preocupante porque na semana passada eu vi uma matéria de um cara que ficou 18 anos preso. 18. A vida dele, né? Saiu num dia, foi preso no outro dia, assaltando um carro. Olha isso. E o que ele falou? Ninguém me contrata. Ninguém vai contratar um ex-presidiário, né? E aí, o argumento dele foi esse. Né? A sociedade, ela não dá oportunidade. Essa que é a grande realidade. Não dá. Não. Isso eu posso te garantir que não dá. Existe, obviamente, todo um preconceito em torno do estereótipo do ex-presidiário. Então, a pessoa, para que ela se reintegre na sociedade, isso, na nossa atualidade, é praticamente impossível. Então, a gente está condenando essas pessoas para a marginalidade indefinida. Eu sei que no Brasil nós temos 12, 13 milhões de desempregados. Eu sei que no nosso país o salário mínimo é baixíssimo. Eu sei de tudo isso. Mas nós, enquanto sociedade, temos que buscar alternativas para que o sistema prisional ele seja a favor da sociedade. Hoje, ele é a favor do crime organizado. Porque você coloca uma pessoa que não precisaria ser colocada no presídio, porque haveriam outras alternativas de pena a serem aplicadas, mas você o coloca no presídio porque você quer a prisão como uma solução, e essa pessoa vira mão de obra barata
para o crime organizado. Sim. Não é? A nossa, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas nós temos que rever a nossa política de drogas. A guerra às drogas, ela é falida no mundo inteiro, nos Estados Unidos, e nós herdamos isso dos Estados Unidos. Se a gente não tiver coragem de enfrentar essa situação, nós vamos continuar encarcerando a juventude, jogando essas pessoas para a criminalidade, e o que nós vamos ter em troca é mais violência. Estou conversando com o doutor professor Alexandre Sá, ele é advogado criminalista e professor de processo penal na Unimesp, a nossa aqui da FIG. O novo fórum foi inaugurado nessa segunda-feira em Guarulhos. O senhor acha que veio para facilitar o trabalho do advogado guarulhense, doutor? Não só do advogado, eu achei fantástico, queria deixar aqui, já você me dá essa oportunidade, deixar aqui um cumprimento para todos os envolvidos nesse processo. Eu acompanhei esse processo por muitos anos, porque não sei se você, cidadão, tem conhecimento, a estrutura do Poder Judiciário em Guarulhos estava totalmente fragmentada. Sim. Nós fomos crescendo e, tal qual toda a nossa cidade, também o Poder Judiciário cresceu de forma desordenada. Então, atualmente nós tínhamos o Fórum Central, que é ali na Rua José Maurício, no centro de Guarulhos, ao lado do McDonald's. Mas além daquela unidade, nós tínhamos mais 6 outras unidades espalhadas. A Vara da Família, Juizados Especiais Cíveis, Criminal, Violência Doméstica, Infância e Juventude, Fazenda Pública, Zonas Eleitorais, próprio depósito que o Fórum tem. Tudo isso estava espalhado em prédios pequenos, adaptados, a maioria deles com problema de acessibilidade, que é a palavra de ordem hoje. E então, havia já uma demanda de toda a comunidade jurídica e a advocacia também, para que nós fizéssemos uma mudança. E o prefeito Guti, ao lado do Tribunal de Justiça de São Paulo, com o apoio das instituições OAB, Ministério Público, Defensoria, conseguiu chegar num consenso e se alugou um prédio, em substituição a esses 6, que vai receber todas as varas cíveis, e o prédio que fica na José Maurício vai ficar com todas as varas criminais. Então você vai ter 2 fóruns. O Fórum Criminal, no centro, no José Maurício, no centro, e também no centro, né? O outro prédio é um pouco mais para baixo, ali perto da ACM, um prédio grande, mais de 20 andares, com acessibilidade, com estacionamento e moderno, porque assim, as salas de audiência serão compartilhadas por mais de um juiz, né? Então se maximizou o uso do espaço. Eu estive ontem na inauguração, ainda não está totalmente pronto, né? Está em processo de mudança, as varas, mas assim, eu fiquei muito feliz e mais uma vez eu cumprimento todos os envolvidos, especialmente o prefeito Guti, porque teve nesse momento em que o município atravessa tantas dificuldades financeiras, ele conseguiu de uma forma bastante firme não aumentar as despesas do município e prestar um serviço melhor. Fazer mais com menos, acho que é a grande sacada do administrador. Não é? Com certeza. Então, com certeza. Esse aí, para mim, eu dou nota 10 a esse projeto. Fico muito contente como advogado e como cidadão guarulhense. E tem agora, está acontecendo um seminário da OAB, né? O REURB. A OAB Guarulhos, ainda na minha gestão, há 2 anos atrás, assinou um convênio de cooperação com a Secretaria de Habitação do município de Guarulhos. Você sabe que uma parcela gigantesca do nosso município é de propriedades irregulares. Sim. Loteamentos irregulares, ocupações irregulares. E você não ter a documentação da sua casa é violar o seu direito humano. Não é? O direito à habitação, a você ter a segurança para você ter a sua família, também faz parte de defesa de direitos humanos. E a OAB, vendo nisso um problema, fez na época esse acordo de cooperação e ele tem avançado. Esse ano serão concedidos vários títulos, né, definitivos, porque a lei mudou. A lei que estabelece a regularização fundiária, que a gente chama de REURB, ela possibilitou você passar por algumas etapas de uma forma mais célere. E o que a gente tem visto na Secretaria de Habitação, hoje com o doutor Figueiredo lá, né, realmente há uma disposição muito grande em avançar na questão
da regularização dos imóveis em Guarulhos, seja pelo lote social, seja regularizando as comunidades instaladas. Nós temos questões também de ordem ambiental que precisam ser corrigidas, e a OAB atenta a isso, querendo qualificar os advogados para que eles possam também prestar serviço nesse tipo de trabalho. Vai realizar no dia 12, lá na sede da OAB, um seminário sobre REURB. Autoridades do assunto irão falar. Você que tem interesse, quer saber mais como que funciona essa questão, seja advogado ou não, é convidado a comparecer. É um seminário gratuito e você vai sair de lá certamente rico em conhecimento com relação à regularização fundiária. Estou conversando com o professor doutor Alexandre Sá, advogado criminalista e professor de processo penal da Unimesp Guarulhos. Hoje, inclusive, aconteceu uma reunião na prefeitura com o pessoal do MTST. Gente, eu estou igual o Fausto Silva aqui, com a quantidade de papel que está aqui na minha mesa. Deixa eu só ver se a pauta que eu fiz é isso mesmo. Ó, a Prefeitura de Guarulhos, por meio das Secretarias da Habitação e Justiça, se reuniu nesta terça-feira, dia 10, no Paço Municipal, com o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, o Célio Barbosa, para tratar de diferentes reivindicações. No encontro foi discutido a área da massa falida da VASP, no Jardim São João, ocupada por famílias lideradas pelo MTST. A ocupação existente no sítio do vovô, no bairro do Bom Sucesso, área de propriedade do espólio Pascoal Tomeu. A tentativa de suspensão de reintegração de posse de área particular na Vila Rio de Janeiro e a notificação para desocupação da área de risco no Morro do Piolho. Ocupações irregulares em áreas da CDHU, que estão sendo tratadas pela direção da própria empresa. E a implantação da tarifa social junto à EDP na comunidade Alvorada, desde que exista a possibilidade de regularização fundiária. Então se percebe hoje a quantidade de problemas que tem o município, né, doutor? Muito. É difícil até você enumerar tantas comunidades irregulares que nós temos no nosso município. Eu, sinceramente, tento às vezes olhar para o passado, onde foi que a gente errou, não é? Porque esse tipo de situação deveria ter sido corrigida logo no início. Sim, não é? sim. Os nossos governantes aí do passado deixaram a coisa acontecer, têm uma né? dívida muito grande com o nosso município, porque foram vendo as pessoas chegando e as pessoas, ao invés de serem bem acomodadas, de se pensar com urgência um projeto habitacional, na verdade fechou os olhos. Então houve invasões regulares. Tem ruas. Não, tem gente que construiu em cima de córrego, em cima, não é na beira. Construiu ponte e construiu em cima de córrego. E aqui, isso aqui mostra perto a ausência do poder público, não é? A omissão do poder público. Então hoje você está com um passivo gigantesco, que governante que chegar aí não vai fazer a mágica do dia para a noite. Eu fico feliz que o governo federal teve a sensibilidade de aprovar essa lei do REURB ano passado, ano retrasado, final do ano retrasado, mas de qualquer forma o município de Guarulhos não está parado. Você mencionou a Secretaria de Justiça, eu queria dizer que também a Secretaria de Justiça está junto nesse projeto. Doutor Ayrton Trevisan. Do seminário, doutor Ayrton Trevisan, fantástico, advogado e secretário, nosso ex-presidente da OAB também, a quem também deixou aqui um cumprimento especial. Ele, ao lado da OAB, vai realizar esse seminário do REURB. Quando é esse seminário? Quinta-feira. Agora? Dia 12. Lá na OAB, vai ser o dia todo, a partir das 8h30 da manhã, todos são convidados a chegar lá. Agora, eu queria entender por que as pessoas compram, invadem áreas irregulares. Há uma semana atrás, no SPTV, eu não me lembro agora o bairro, uma desocupação de 1.000 famílias. O dono ganhou na justiça, foi à polícia de forma correta. Você fica triste, né? Porque muitas famílias não tinham para onde ir. Sim. Agora, como o senhor bem disse, quando você invade, você gostaria que alguém
chegasse na sua garagem, olha, você não vai poder mais colocar o carro que eu... Né? É evidente que são questões que a gente vai debater aqui o ano inteiro, mas a minha preocupação são com essas pessoas que se passam por corretores, vendem área, inclusive anúncio na rede social. Sim. Agora, eu acho que antes de você comprar qualquer coisa, você tem aí a prefeitura, você tem a Receita Federal, você tem vários órgãos. Pergunta para alguém, né, doutor? Sim. Com o advento da internet, você comprar algo sabendo que não pode. Aí, para lembrar, doutor, esse é o modelo de corrupção no Brasil. Também, sem dúvida. Verdade ou não? Esse é uma das formas de corrupção. A omissão do poder público é uma forma de corrupção, não só aquela forma de que se tira o dinheiro, né, e enfia no bolso diretamente, mas ao fazer vista grossa, ao permitir a pequena corrupção, o fiscal, tudo isso é fruto de um problema social. Sim. Né? No fundo, a gente vê um problema social muito grande. O deslocamento das pessoas da zona rural para os grandes centros de forma desordenada gerou esse passivo gigantesco que a gente vai demorar muitas gerações para reverter. Mas eu tenho confiança de que a gente, se tiver seriedade, não só por parte do governante, mas por nossa parte, na escolha dos nossos governantes, certamente a gente vai poder contar com dias melhores. Agora, algo que me preocupa, não sei você em casa, mas eu vou aproveitar aqui a presença do professor e advogado, doutor Alexandre Sá. Nós estamos no ano eleitoral. E eu, como jornalista que sou, eu acompanho nas redes sociais esses, entre aspas, movimentos. Sim. Que gostam do momento para fazer a sua própria política. Doutor, o senhor como advogado criminalista, quem usa desse artifício não é crime? Você diz a antecipação da... Não, de chegar na rede social, não. Chegar na rede social e vender algo que não lhe pertence. Não está cometendo um crime? Acredito que sim. Né? Ou está fazendo apologia a um crime, né? Ou se ele próprio estiver incitando a prática da invasão. Eu entendo que sim, pode ser configurado crime. Agora, as pessoas têm de ser conscientizadas de que não há uma solução mágica. Então, esse negócio de aconselhar a invadir, depois a gente vê como que fica, né? Sim. Cai para dentro, depois a gente vê como que fica, é confiar realmente na impunidade. Porque a pessoa vai e ela gasta. Sim. Aquela pessoa que está numa área irregular, não pense... Acho que ninguém pensa isso, mas essa pessoa também gasta. Ela tem poucas condições, mas ela vai lá, constrói a sua casinha, constrói um cômodo, e tem todo um trabalho, coloca ali seus móveis, seus utensílios, e às vezes é obrigado a deixar aquele local sem nenhum tipo de indenização. É porque você imagina, o sítio do vovô, inclusive, quando o Pascoal era vivo, tinha churrascos, né, final do ano lá. Eu queria entender como é que alguém invade aquela área sabendo que não é dele. Vai chegar uma hora que o dono, que os responsáveis, mas queridão, desculpa, mas isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Sim. Não é? Doutor Alexandre, é evidente que é o tipo da matéria que precisaria a gente se aprofundar mais e o nosso tempo não nos permite a fazer essa discussão, inclusive convidando aqui o secretário da Habitação. Tenho certeza que ele vai comparecer aqui, pedir a nossa produtora para que a gente possa estar discutindo isso com a Secretaria de Habitação. Agora, para a gente concluir, algo que eu sempre pergunto aqui no programa, a qualidade da educação dos nossos filhos pode estar dificultando o futuro dessa geração? Sem dúvida. Acho que esse é o pior legado que a má administração deixa. Porque quando você nega a educação para a criança, para o jovem, você não está condenando só o presente, você está condenando o nosso futuro, o futuro do nosso país. Então,
nós, cidadãos, temos que não só cobrar, como trabalhar para que isso mude, que essa realidade seja transformada. Investir em educação, gastar bem o dinheiro da educação é a única solução para os nossos problemas. Acho que a gente está se aproximando não só aí da eleição, mas principalmente dessa virada de ano, né? E eu, se você me permite, até que você, um ano novo se aproxima e a gente está tão... Eu vejo certos comentários nas redes sociais, alguns amigos, algumas pessoas, as pessoas estão inconformadas, estão angustiadas. Tem um amigo meu que até, eu não vou dar o nome, mas mandar um abraço para ele, sabe que eu estou falando dele, que leva tão a sério, ele fica tão... Outro dia estava internado aí com um problema de pressão alta, e eu acho que a gente tem que confiar que o ano de 2020 será melhor. Não porque o governo federal, o governo estadual, o governo municipal vai fazer algo melhor, mas porque a gente vai fazer a nossa parte. Né? Eu acho que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, eu estou essa semana lá com o meu sócio, toda folga que a gente tem, a gente está conversando, planejando o que a gente vai poder fazer de melhor para o ano que vem, como que a gente vai poder prestar um melhor serviço, como que a gente vai poder fazer um melhor trabalho. Eu acho que cada um de nós tem que pensar nisso, se focar muito mais nisso do que nas críticas da rede social, né? Que às vezes parece que a gente faz a crítica, mal utilizada, fez alguma coisa. A crítica na rede social, na realidade, só nos deixa mais pilhado ainda, não é? E vamos trabalhar para a educação. O trabalho voluntário em países de primeiro mundo é levado muito a sério, não é? As universidades americanas, por exemplo, elas vivem de doações, né? Aquelas empresas, aquelas pessoas que têm um pouco mais de condição, doam para as universidades. Os cidadãos têm um trabalho voluntário e levam a sério. E a gente tem visto o terceiro setor crescendo bastante no Brasil. No nosso município nós temos várias entidades. No período que eu estive à frente da OAB, eu tive a oportunidade de ter contato com vários trabalhos sociais. E a gente, lá na OAB, estava tentando dar suporte. E hoje eu sei que o atual presidente também tem essa ideia, para que as entidades se regularizem, para que elas possam prestar um serviço melhor, porque o brasileiro é solidário, não é? A gente falou muito da FIG Unimesp aqui. Semana passada, a FIG Unimesp realizou um evento que ela realiza já há 17 anos, que é o Dia Feliz. O Dia Feliz, você fala, um dia só, não, mas se cada um fizesse o dia, como foi feito o Dia Feliz, que atingiu mais de 5.500 crianças. E eu lembro de quando começou. Você lembra, não é, Geraldo? Então, assim, é um projeto que não só atinge aquelas crianças que vão naquele dia lá, mas certamente impacta a vida de todo aluno e todo ex-aluno, os professores que participam do evento, tornando cada um de nós mais solidários, mais conscientes da nossa responsabilidade social. E como é simples fazer isso, né? Exatamente. São iniciativas, às vezes simples, que trazem um impacto fantástico. Uma criança que é tocada por um evento desse, certamente ela vai levar para si uma marca indelével, que lá no futuro, quem sabe, ela não vai ser alguém que vai encabeçar um grande projeto social, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para todo mundo que está falando comigo aqui. O Renato Souza, o Wagner, o Sidney, o Marcos, a Andréia, a Milena, obrigado pelo carinho de vocês. Agora, doutor, para a gente fechar, e desde já agradeço a sua paciência, estar aqui com a gente. Hoje, muitos jovens ainda não descobriu a importância do seu voto. 2020, como bem disse o senhor durante essa entrevista, teremos eleições municipais. Exatamente. A escolha para as câmaras municipais e prefeito em todo o Brasil. Vale salientar que muitos jovens não sabem o que vai acontecer no ano que vem. E muitos desconhecem que vai ter eleições. Verdade. Né? Muitos acham que vai ter eleição só para presidente da República e para o governo do Estado. Eu pergunto para o senhor, o alerta vermelho foi dado. A falta de interesse do jovem pelas eleições, pela vida pública do país, isso não é um perigo iminente? Sim. O desinteresse na política
ela, na realidade, ela faz com que a gente seja governado por quem gosta de política, né? Não me envolvo com política, não gosto de política. Na verdade, a gente está se omitindo do nosso papel. E quando eu falo participar da política, não é ser candidato. Por exemplo, eu não serei candidato a nenhum cargo eletivo na próxima eleição. Mas, nem por isso eu não posso ter consciência política, estar acompanhando o que os nossos vereadores, o que os nossos prefeitos estão fazendo. Eu acho que essa conversa tem que ter no nosso lar. Fico muito contente, falei do meu filho já hoje, o Otávio, mandar um beijo para ele, vai fazer 15 anos agora, está super interessado, ele, até de forma curiosa, está ansioso para completar 16 anos, porque ele quer participar do processo eleitoral, né? Tanto que ele se interessa pela política, mas que todos pudessem ter essa sorte, né? De conversar sobre isso. Acho que quando a gente conversa, quando a gente desmistifica, tira esse ranço, né? Porque não se engane, quando você é levado a odiar a política, as pessoas que te fazem chegar a essa conclusão, elas vão se beneficiar disso. Estamos no seu lugar. Vão tomar o seu lugar na participação política. Não demonize a política. É lógico que más práticas políticas, o chamado toma lá da cá, não é? O fisiologismo, aquelas pessoas que querem trocar favores, isso é a má política. A boa política, ou a política correta, realmente ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe a negociação. Então eu vou apoiar o seu projeto nisso, você me apoia meu projeto daquilo. É legítimo você ter um representante no Congresso Nacional que represente a bancada evangélica, outro que represente a bancada do agronegócio, outro que represente a bancada do microempreendedor, outro que... E por aí afora. Isso é normal, isso é um encontro de forças políticas, e disso é que a gente vai poder ter um Estado democrático. Não pode haver um poder hegemônico, não é? Que vai se sobrepor a todos os outros. Então, participar da política é algo bacana, é bonito. Você certamente, pai e mãe de família, faz política na sua casa, não é? Você tenta interagir da melhor forma com os seus familiares, e isso é uma boa política. Agora, aquele que chega em casa e de forma autoritária, quer mandar, quem manda sou eu, porque eu pago, isso é uma política. Né? Ou aquele pai que fala, se você fizer tal coisa, eu vou te dar aquilo ali. Se você comer tudo, eu te dou a bala. Isso aí é uma má política, você já está ensinando seu filho a não fazer o correto, né? A não ser que tenha um benefício imediato. Doutor Alexandre Sá, advogado criminalista, professor de processo penal da Unimersp, ex-presidente da OAB, um dos mais conceituados advogados da cidade de Guarulhos. Para nós, da TV de Guarulhos, foi simplesmente nota 10. Eu acho que você em casa teve a oportunidade no programa Debate Guarulhos de ficar bem informado com alguém que conhece da matéria. A nossa responsabilidade enquanto apresentador e jornalista é que o nosso convidado ele tenha conhecimento de fato, para que você em casa fique inteiramente à vontade em discutir a nossa pauta. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Geraldo. Conte comigo sempre. Obrigado. O Debate Guarulhos de hoje, e a você em casa, muito obrigado, com a produção da Simone Araújo. Voltamos amanhã, a partir das 19 horas, com a melhor equipe técnica da cidade. Lucas Braga e companhia. Esse jornalista se despede, prometendo voltar amanhã, pontualmente às 19 horas. Boa noite.